Hoje nós vamos estar falando sobre nootropics. O que quer dizer isso em grego? No quer dizer mente e tropo quer dizer direção. E que interessante a gente poder pensar sobre isso, né? Porque, vê, nós estamos vivenciando uma época muito, vamos dizer assim, que está sendo muito natural as pessoas já começarem a perceber o ponto de desequilíbrio através do que vem acontecendo com a sua saúde, por exemplo, uma inflamação, estão sentindo isso no seu cérebro, especialmente pós-Covid, isso ficou mais evidente. Sim ou não? Ficou muito mais evidente. Então, essa inflamação que acontece no intestino, ela impacta diretamente no cérebro. E olha a importância do que você vai estar aprendendo hoje. Uma pessoa, tanto faz mulher quanto homem, porém, mulher tem muito mais chance do que o homem, a partir dos 55 anos, de desenvolver Alzheimer, ou pelo menos iniciar ali o percurso do Alzheimer, que é uma patologia que a gente tem pavor, porque você já imaginou viver 10, 20 anos sem lembrar o nome de um filho, né, numa dependência? Agora, vamos pensar o seguinte, isso daí é uma coisa lá para frente, só que a gente começa a trabalhar agora, né? Então, nootrópicos, eles são considerados a smart drugs, tá? Drugs. E essas smart drugs, por exemplo, são drogas da inteligência, que são substâncias com ação diretamente no nosso cérebro, capaz de aumentar o foco, a atenção, a memória e o raciocínio. Olha que interessante! E o mais interessante de tudo são que eles protegem o nosso cérebro contra os danos, né? E olha que interessante também, ela pode ser utilizada, elas podem ser utilizadas para o diagnóstico de TDAH e depressão. Além de, por exemplo, se você precisa escrever um livro, se você precisa terminar, se focar para uma prova, se eu preciso focar para escrever todo esse conteúdo, então eu utilizei boa parte de todos esses aqui que eu vou te ensinar hoje. Tá bom? Então, esse termo, né, como eu acabei de te explicar, olha só, ele foi descrito por um grego, né, que o nome dele tá aqui, ó, Cornélio Giorgia, ou Cornélio Giorgia, eu não sei a pronúncia, mas ele foi usado pela primeira vez em 1972, 1972, tá? E eles, na verdade, ele criou uma droga sintetizada, ou seja, sintética, né? Não é natural, que se chama piracetam, né? E hoje também é utilizada. E ela imita o GABA, que é um neurotransmissor que nós produzimos à medida que temos o intestino muito mais saudável e à medida que damos nutrientes essenciais, inclusive os aminoácidos. Um dos aminoácidos que provoca ali a liberação de GABA e glutationa, pasme você, é o whey protein, especialmente o hidrolisado, para quem tem alergia à lactose, para quem não consegue digerir a lactose, tá? Então, atualmente, essas substâncias, elas são febre entre os investidores do mercado financeiro, empresários, programadores do Vale do Silício, né, na Califórnia. E nos Estados Unidos, eles, olha só, as marcas True Brain, Qualia, HVMN, eles oferecem bebidas, alimentos, suplementos com substâncias neuroativadoras. Neuroativadoras. E o tema chegou, inclusive, a filmes, tá? Como o filme Limitless, protagonizado por Bradley Cooper em 2011. Ele mostra a descoberta dos efeitos do nootrópico por um escritor falido. E aí ele começa a utilizar esses nootrópicos e ele começa o que resgatar a vida dele novamente. Inspirado nesse longa, a CBS lançou a série homônima.
Em 2015, uma busca por nootropics no site da Amazon, ele revela mais de 170 livros sobre o tema. E eu fico sempre pensando, se eu soubesse disso 20 anos atrás. Eu sempre. Gente, todas as vezes que eu começo a preparar uma aula, eu falo, se eu soubesse disso 20 anos atrás. Mas você, que é minha aluna, já sabe agora, tá? Então, como que funciona? Vamos entender como que ele funciona? Isso daqui, ó, são neurônios, tá? São conexões sinápticas aqui, ó. Então, esse aqui é um neurônio, esse aqui é outro. Quando a pessoa tem muito nervoso, a pessoa bem nervosa, é que não tem esse espaço aqui entre essa proteção, né? Então, ele bate um com o outro. E aqui é onde entra o ômega 3, sabe? O DHA, ele entra aqui, ele forma como se fosse um colchãozinho d'água protegendo esse cérebro. Inclusive, quando a pessoa também toma remédio antidepressivo, é importante a introdução do DHA e do EPA também, né? O ômega 3 completo, porque ele faz essa proteção, essa neuroproteção, e aí ajuda no desmame da medicação lá na frente, óbvio, né? Então, atualmente, há centenas de substâncias, centenas. Eu vou mostrar apenas algumas, tá? Centenas de substâncias catalogadas que funcionam de várias maneiras. A ação do nootrópicos é aonde são os neurotransmissores. Essa aqui, ó, esse aqui é o foco, tá? Então, ele atua como um mensageiro químico, transportando, estimulando, equilibrando os sinais entre um neurônio e outro. Essas células nervosas fazendo toda essa conexão cerebral. E é por isso que um cérebro que tem uma conexão poderosa, ele consegue pensar melhor, ele consegue ter foco, ele não se cansa, ele não distrai com facilidade, né? Então, você imagina isso para as crianças? Também pode? Pode, porque o ômega 3 pode para criança. E o café pode para criança. E um monte de alimento que eu vou te mostrar aqui pode para criança, tá? Eu vou te colocar aqui, ó, três neurotransmissores. A acetilcolina, que ele está envolvido no processo de formação de novas memórias. Ó, novas memórias. Você imagina você ter um computador e você tem que comprar de novo um software para aumentar o nível de memória dele. Aí, quem faz esse aumento de novas memórias no nosso cérebro? A acetilcolina, tá? Que é um neurotransmissor. Sabia que no ovo, na gema do ovo, contém acetilcolina? Uhum. Então, ele atua no metabolismo cerebral. Olha que importante. Inclusive, para quem tem pesadelo, porque quem sonha muito, quem tem muito pesadelo, tem muita atividade cerebral, acorda cansado. Isso pesadelo é perigoso para os neurônios. Pode gerar demência, sim. A dopamina, ela é a mais conhecida por sua participação no ciclo de recompensa, estimulando o nosso cérebro a completar as tarefas. Então você fica muito mais feliz em terminar um assunto. Eu fiquei muito feliz em terminar esta aula. Percebe? Percebe? Eu fiquei muito empoderada. Eu fiquei, nossa, que maravilhoso! Eu consegui fazer com excelência, colocar foto, colocar tudo para que, ó, o meu aluno, a hora que ele vê isso, nunca mais vai esquecer. Nunca mais ele vai esquecer, tá? Mas eu fiquei feliz, a recompensa chegou para mim. Tá vendo? Além disso, ele controla os movimentos, aprendizado, cognição e memória, tá? A noradrenalina, ela regula a atividade como o sono. Olha como são importantes esses protetores cerebrais, tá? Atividades como o sono e as emoções, causando sensação de bem-estar. Também relaciona-se com o processo cognitivo de aprendizado, de criatividade e de memória. Sim, porque o seu cérebro, né? Ele tem uma glândula ali chamada pineal, que é a glândula da criatividade. Inclusive, a pineal ela é a glândula da criatividade espiritual. Você sabia disso? Sim, essa glândula pineal. Inclusive, foi a primeira glândula que nasceu no seu corpinho enquanto você estava sendo gerado, né? Ou gerada, tá? Então, os nootrópicos aqui eu trouxe
eu introduzi, olha, essa questão dos nootrópicos como superfoods, ou superfoods agindo como nootrópicos. Olha que interessante. O que eu te contei aqui atrás? Ó, 3 neurotransmissores, né? Acetilcolina, dopamina, noradrenalina. E aqui eu fiz uma relação dos alimentos que têm esses aminoácidos, ou esses neurotransmissores, ó. Ovo, leite, queijo, inclusive o queijo cottage. Leveduras, por exemplo, aquela levedura natural que a gente coloca na comida. Ai, como é que ela chama? Yeast. Acho que é uma coisa assim, yeast. O fígado de frango cozido, semente de girassol, tem acetilcolina. Então, você coloca uma colher de sopa de semente de girassol todos os dias no seu prato de comida. Pronto. Cogumelos, noz pecan, amendoim e o salmão. Esses têm acetilcolina. Vamos embora. Dopamina, noradrenalina depende de um aminoácido chamado tirosina. Olha que interessante. Então, para que a gente possa ter a dopamina e a noradrenalina, ela não controla, olha só, o sono, as emoções, sensações de bem-estar. Hã? E aí a gente precisa desse aminoácido chamado tirosina, que coincidentemente é o aminoácido indispensável para a formação da sua T3 e da sua T4, porque T3 nada mais é que uma molécula de tirosina e 3 de iodo, e o T4, uma de tirosina e 4 de iodo. O T4 é utilizado só pelo cérebro. Então, o cérebro, quanto mais T4, mais inteligente ele é, percebe? E o T3, ele é utilizado pelo corpo inteiro, inclusive isso melhora a pele, batimento cardíaco, pulmão, detox, tudo. Sexualidade, libido, tudo está relacionado a T3. Olha, e as fontes leguminosas, que são leguminosas? Feijão, grão de bico, lentilha, tá? Ervilha, a soja, o amendoim, por acaso, é uma leguminosa. Uhum. A lentilha, ela também tem lítio, que acalma o cérebro e tira a gente do foco de vício por chocolate, vício por açúcar. Olha que interessante. Castanhas, nozes, peixes, leite desnatado, derivados, os dates, que são as tâmaras, e o abacate também tem tirosina. A tirosina também reduz bastante colesterol, então já vai pegando todas essas informações. Olha que interessante. Você vê como que a gente vai linkando uma coisa com a outra? O triptofano, né? Esse aminoácido aqui, ó, triptofano, couve-flor, pescado, abacate, castanhas e oleaginosas, banana, queijo brie, camembert, parmesão, o cheddar branco, né, que é o white cheddar, e o Gouda, que por acaso o brie e o Gouda também produzem a vitamina K2 lá no intestino. E quando você produz vitamina K2 no intestino, o seu cálcio ele vai para onde? Para os ossos. Para os ossos. E não para as artérias, por exemplo, entupindo o coração. E quando você toma cálcio, às vezes você não sabe, né? Para onde que está indo esse cálcio, né? Nem sempre ele vai ali para os ossos, porque ele não tem um GPS. O GPS do cálcio, primeiro é a K2, segundo a vitamina D3, tá? É isso. Olha que interessante. E tudo isso aqui, todos eles, exceto a banana e a dates, não entram na dieta cetogênica. Porém, meia banana entra na low carb, né? Um dates entra na low carb. Então, a resinha mais um date dá para nada. Não, vai ser um dates grande. E aí você recheia com morango, faz uma cobertura de chocolate amargo, você já juntou vários outros nutrientes. Não é só questão de ser super gostoso. Aqui você juntou muitos super micronutrientes. Interessante. Tá gostando? Tá gostando? Tá anotando tudo aí? Tipos de nootrópicos. Olha aqui que interessante. A creatina é um, o ômega 3 é um, o Lion's Mane Mushroom é um, o homotaurine é um. Homotaurine é um aminoácido. E aonde a gente acha homotaurine? Nas algas, tá? Que chama seaweeds, as algas.
Essa homotaurine, gente, ela é maravilhosa. Inclusive para quem já tem Alzheimer, Parkinson, olha que interessante, tá? O brain fog também. Então, ela é muito interessante. E a gente encontra isso. O problema é que vocês não sabem, você não sabe. Mas agora você já sabe. E como tem várias marcas, eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando. E dentro do estudo, eles colocaram muito sobre a Qualia, né? A True Brain, acho que é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, Brain Up. Peraí. Aqui, ó, True Brain. Tá vendo? Então, eu fui pesquisando essas marcas e quando eu cheguei na composição, né, dessa marca, desse suplemento aqui, eu achei realmente extraordinário, muito completo. Eu tomaria, tranquilo. E vamos de novo para o Brain Supplements, né, com superfoods. Primeira coisa que você precisa compreender é que o excesso de açúcar no cérebro carameliza o cérebro. É o diabetes tipo 3 no cérebro, vira o quê? Alzheimer. E na criança é o TDAH. Tá vendo? E se eu tomar remédio para diabetes? Hum? Então não vai, né, para o cérebro? Vai. Porque o cérebro, ele é independente da insulina. Então, esse açúcar não fica ali revelado nas suas células. Você vai tirar o exame, você vai coletar o seu sangue, fica tudo bonzinho. Aí você fica toda animadinha. Mas tá escondido, né? Tá escondido embaixo do tapete. Mas para o cérebro não dá para esconder. E olha só, todos esses alimentos deliciosos, maravilhosos, a gente não tem na dieta cetogênica. O que que me faz lembrar? O que que me faz pensar? O que que me faz assim raciocinar que a dieta cetogênica ela é incrível para o cérebro, justamente porque tem uma redução muito grande de açúcar. Uau! Tá? E não sei se você gosta do óleo de linhaça, mas ele é uma delícia. Então você compra ele prensado a frio, tá? Cold press, prensado a frio. E todas as hortícolas, ou seja, todas as folhas verdes puras, elas também vão atuar como um superfood no seu cérebro, tá? Pelo ácido fólico. Essa daqui vamos dizer, é um suplemento que eles usam, que é utilizado para reverter o efeito da droga antidepressiva. Então, antes de se colocar, por exemplo, uma droga antidepressiva, poderia ter sido testado esse suplemento aqui. Olha que interessante. Olha só. E vamos entender, né, sobre os herbais que protegem essas células gliais. Olha que interessante, porque essas células gliais, conforme você vai ficando muito estressado, sabe, o neurônio vai batendo um com o outro, elas vão encurtando, encurtando, e a gente vai ficando com a memória cada vez menor. Olha, capacidade de aprendizado, esquece. Eu queria tanto aprender uma nova língua, esquece. Eu falo uma palavra, daqui a pouco eu já esqueci. Aqui, ó. Aqui, o estresse. O que o estresse promove em nossas vidas, tá? Renata, é impossível viver sem estresse. Não, claro que sim, claro que é impossível viver sem estresse, mas o corpo ele foi adaptado para viver sobre pequenos picos de estresse e calma. Agora, se você se adaptou ao estresse, cada vez aguenta até mais, esquece. É isso daqui que vai acontecer. Esse encurtamento dos dendritos cerebrais. Olha que interessante. E como é que a gente faz para diminuir a nossa resistência ao estresse? Porque eu já estou tão resistente que eu já nem sinto mais nada. Parece que eu já estou até anestesiada. O óleo essencial de lavanda. Cada vez que você. Não precisa estar consciente do estresse, tá? Viu que está cansada? Pega o óleo essencial de lavanda,
Por que cheirar? Porque nós temos 2 neurônios expostos no nosso corpo. Quer dizer que não tem neurônio só no cérebro, Rê? Não, tem 2 neurônios que eles estão aqui, ó, no seu nariz. E quando você inala o óleo essencial de lavanda, você diminui a resistência ao estresse. Então você fica muito mais perceptível, fica, opa, pera, isso aqui não, é até aqui, não, é até aqui. Você começa a colocar boundaries, você começa a colocar, ó, não, esse aqui é o limite. Chegou, hein? Chegou, certo? Aí você já sabe que tem que beber água, que tem que fazer meditação, com essas pequenas pausas, que tem que fazer atividade física, que tem que andar na grama. Você já vai saber, entende? E olha, vamos falar dessas ervas? Ginkgo biloba. Já ouviu falar em ginkgo biloba? Ele promove o aumento da produção dos fatores de crescimento neural, ou seja, inteligência purinha, aumentando a ação dos neurotransmissores ligada à memória, a sensação de conquista, ou seja, dopamina, a concentração, acetilcolina, dopamina e GABA. Ele melhora o metabolismo das enzimas antioxidantes, radicais livres e bloqueia o declínio cognitivo. Radicais livres. Olha, toda vez que você ouvir essa palavra, radicais livres, saiba que esses radicais, eles se formam, eles vão formando, vamos pensar em um desenho, como se fosse um monte de ferrugem no nosso corpo, na nossa célula. E que se a gente não limpar, vira câncer. Pronto, falei. E dá para você tomar 3 xícaras de chá de ginkgo biloba ao dia. Ele não interfere na refeição, então você pode tomar após o almoço sem problema nenhum. Não interfere no sono também, então você pode tomar 3 vezes ao dia, em chá ou em cápsula, tá? O ômega 3 ele é incrível e nós deveríamos, gestantes, nós deveríamos ter tomado a gestação inteira. As minhas gestantes, que eu faço a mentoria delas, o processo todo, primeira coisa que eu falo para elas, tem que tomar o DH. E no caso da gestante, eu coloco uma porção extra, tá? Uma porção maior de DHA. Ele faz neuroproteção, transmissão de sinais, entre outras, melhora a inteligência do bebê, olha, e deve ser usado pela mamãe enquanto está amamentando e pelo bebezinho também durante o processozinho dele de crescimento, tá? Magnésio. O magnésio é os sais minerais, é o maestro de todos os sais minerais. Não existe nenhuma reação no seu corpo que não esteja envolvido magnésio. Mas nós estamos vivendo numa era tão sintética, onde tudo é pronto, tudo é no micro-ondas, é iFood, é comida congelada, aquecida no micro-ondas, é plástico. Isso não tem magnésio. Magnésio tem que ser comida fresca que vem lá da terra. Então, e mesmo a gente que consome comida fresca que vem lá da terra, a terra já não é mais tão forte assim em magnésio. Então, é preciso sim suplementar, porque o magnésio, além dele proteger o teu cérebro, o teu coração, os teus músculos, a depressão, impede depressão, ele está ligado à produção de serotonina, por isso que impede depressão. Tá? Por isso que ajuda a emagrecer, porque ele diminui o quê? A ansiedade. Quantas vezes você come por ansiedade? Não tá com fome, não. Não, não tá, não. E resinha com tanto tipo de magnésio, qual eu tomo? Temos vários, tá? Ó, o citrato, ele absorve a vitamina D3. Geralmente, pessoas com depressão não têm vitamina D3, porque a D3, ela é um hormônio que impede depressão, que é a vitamina do sol, tá? Então, geralmente, quem tem deficiência, declínio de D3, ou que vive na sombra, não toma mais sol, em países que tem muito frio, muita neve, então eu recomendo o citrato. O dimalato, ele é um ótimo antidepressivo, melhora muita ansiedade. Treonato, melhora estresse, ansiedade, aprendizado e memória. Glicinato, dores musculares, e temos vários outros. Temos o magnésio ox, que ele, ó, libera, te remove parasita.
E você pode, eu tomo magnésio, no meu caso eu tomo glicinato. Eu tomo depois do almoço, depois do jantar. Sim, para eu poder absorver melhor, capacitar o meu corpo a metabolizar melhor o açúcar da minha refeição. Porque por menos açúcar que você come, tem muita comida, aquilo vai ter mais glicose na nossa corrente sanguínea. Não tem jeito. Então, eu faço isso numa medida preventiva também de proteção cerebral, certo? A creatina, ela previne demência, Alzheimer, a perda da força muscular, previne menopausa severa. A creatina é tudo de bom. E ela tem um desempenho neural. Por quê? Porque nós, dentro do cérebro, temos receptores de creatina. Uhum. Se você não. Ah, errei. E a quantidade da creatina? Olha, 5 gramas por dia você não erra. Qual o melhor horário? Aquele que você não esquece. Desse jeito. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Dizem, né? Diz a lenda dos estudos que a gente faz, que quando você malha, né, que você toma depois da atividade física, a absorção é muito melhor. Eu acredito nisso, tá? Mas eu sou daquelas, antes feito que perfeito. De verdade, o horário que você lembrar, 5 graminhas por dia e boa lá, tá? A gente está impedindo aqui Alzheimer, demência, menopausa severa. Ai, chegamos no novo trópico, top das galáxias, que é o café. Então, o café, ele é um neuroprotetor, ele estimula o sistema nervoso central, ele é maravilhoso na função cerebral, cognição, memória, aprendizado. Nós não deveríamos dar Nescau todinho para a criança antes de ir para a escola, deveríamos dar um café bem passado, bem feitinho, do jeitinho que eu vou te ensinar. Tá? Só que em dose muito alta, o café faz o quê? Um efeito crash. Então, ele faz um efeito contrário e hoje eu vou te explicar o porquê. É o seguinte, ó. Dentro do nosso cérebro, nós temos receptores para adenosina. O que é uma adenosina, Rê? Conforme você vai gastando as suas moedas de energia durante o dia, uma partezinha dessa moeda vai para o teu cérebro no receptor de adenosina. Quando esse receptor está cheinho, como se fosse poeiras, esse receptor fecha, você vai nanar, ele vai, né? O seu hormônio melatonina vai lá, vai limpar, que melatonina é um hormônio antioxidante, tá? Estudos falam que mulher que não tem muita melatonina no seu corpo, ela pode gerar filho autista. Outros estudos mostram que a falta da melatonina pode provocar menopausa precoce. Olha isso. Então, vamos embora. Volta aqui, ó. Receptor de adenosina, fechou, nanou, a melatonina vai, limpa, e você acorda novinha em folha, novinho em folha, pronto para viver de novo, com as suas moedas de energia para ser trocadas, certo? Certo. Porém, às 4 da tarde, o nosso corpo, que está linkado com o relógio circadiano, começa a liberar doses minúsculas de melatonina. Mas é justamente nesse horário de 4 da tarde, 5 da tarde, que você fala: Meu Deus, eu tô sem energia, eu preciso dar um pique aqui. Não dá mais, não dá mais, eu tenho que tomar um café. E você ressuscita, certo? Certo, lindo, não é? Só que o café, nesse horário aí de 4 ou 5 da tarde, o que ele fez? Ele fechou o receptor de adenosina. Então, a adenosina que ainda está chegando do cansaço, que você vai trabalhar, um exemplo, até 8, 9 da noite, ela não vai mais entrar no receptor, porque a cafeína fechou. Essa adenosina agora ela fica vagando no seu cérebro, o que significa que você dorme, no outro dia você acorda bolado, morto de sono, cansado. Certo? Agora você já entendeu que café não se toma depois das 4 da tarde. O ideal é até as 2, 3 da tarde, certo? Acho que 2 da tarde é muito legal, até porque você vai pular aquele prazer de tomar café depois do almoço e vai tomar às 2 da tarde. Por que não vou tomar depois do almoço, Rê? Porque ele impede a absorção de cálcio. E se você não tem cálcio, você envelhece.
que que envelhece? Porque você perde massa óssea. Muitas vezes a gente não envelhece porque perdemos colágeno, não. A gente está só preocupado em banco de colágeno e a massa óssea. Então, quando você espera, estica aquele prazer, nossa, aquele prazer agora realmente é um prazer, não virou um vício. Porque se você simplesmente acaba de almoçar, toma café, porque é o seu prazer. Amanhã não é mais nem prazer, porque já virou vício. Você simplesmente não pode ficar sem, porque é vício. Sim, simples assim. Tá? Então, aqui é o que eu expliquei para você, né, sobre essa adenosina. E já já eu volto aqui. Deixa eu só terminar o café. Então, como que a gente vai tirar proveito desse café de maneira linda, maravilhosa? Grãos com torra média, de preferência orgânico, lógico, né? Sem glifosato, sem aquela química cancerígena horrível, moído na hora para não oxidar, passa e toma. Tanto faz no coador quanto na máquina de café. Passa e toma. Beber a primeira dose de café entre 30 minutos a 1 hora depois que você acordou. Isso já é higiene do sono. A gente acha que fazer higiene do sono é 10 minutos antes de dormir e colocar óleo essencial. Ah, não vai acontecer nada. Tomar um chazinho de melissa, não vai acontecer nada. A higiene do sono, ela começa quando você acorda. Primeiro, tendo contato com luz solar. Evitar, inclusive, usar óculos escuros. Verdade. Evitar essa primeira dose de cafeína assim que você desperta. Isso vai te ajudar para que à noite, à tarde e à noite, você consiga liberar muito mais melatonina e o DHEA, que é o DEA, que é o hormônio da juventude e que preserva a saúde do seu ovário. Olha quantas coisas aqui também você já está aprendendo sobre hormônio, tá? Então, olha, a creatina preserva a saúde do ovário, o DEA preserva a saúde do ovário, que é um hormônio, sem contar na vitamina D3 e muitas outras coisas que a gente vai aprender na outra aula, sabe? Então, olha só que interessante. Aqui também, por que não tomar café a partir das 4 da tarde? Eu acabei de explicar, né? E o café é um vasodilatador, um neuroprotetor e estimulante energético. E ele vem sendo estudado há anos com benefícios anticelulite e até anti-queda de cabelo, além do fator de proteção neural. Mas tem que ser seguido esse passo a passo aqui, tá? E nunca tomar café depois do almoço. Não. Eu sinto muito. Então, vamos falar um pouquinho também sobre energia, né? Cada célula do nosso corpo tem uma ATP. E olha só que interessante a nossa ATP. Gente, aqui uma pausa. Deus é lindo, né? Olha que coisa maravilhosa que tem em cada célula da gente. Ele é uma usina de fazer essa energia. Mas muitas vezes não é a energia que você fala assim, liga aí, eu tô cheia de energia. Quantas vezes eu converso com pessoas que falam, não tem energia. Eu acordo sem energia. Eu acordo pronta para dormir. Por que, Rê? Se cada célula tem essa usina? Porque está desnutrida. Está desnutrida. Isso aqui a gente chama de mitocôndria. Quem nutre as mitocôndrias? A coenzima Q10, que também melhora a fertilidade. Tudo, pensa comigo, tudo que nutre a mitocôndria, as mitocôndrias, milhares de mitocôndrias temos. Tudo que nutre as nossas mitocôndrias vai nutrir o cérebro e vai melhorar a fertilidade. Então, coenzima CQ10, magnésio, vitamina C, ácido málico. Aqui, por conta do próprio corretor. Ácido málico. O que é ácido málico? O vinagre de maçã, tá? A creatina e a carnitina, a L-carnitina. L-carnitina, que é um aminoácido. Creatina é aminoácido. Olha que interessante. E vamos falar agora do chá verde. O chá verde é um protetor cerebral,
E ainda é anticancerígeno. E se você associar ao consumo dele com o café, melhor ainda. Então, por exemplo, de manhã eu tomo um café, na metade do dia eu tomo o chá verde. Olha que interessante, tá? A taurina é um aminoácido não essencial, ou seja, a gente não produz taurina, tá? E ele é encontrado nos músculos e no cérebro. É comum ver a taurina associada à energia, a aceleração. Pera um pouquinho. É comum ver a taurina associada à energia e à aceleração em bebidas energéticas, por exemplo. É verdade. Contudo, por possuir estrutura semelhante ao GABA, a taurina, porque o GABA é um neurotransmissor, tá vendo? Ó? A taurina consegue ativar o receptor desse neurotransmissor. Olha que interessante. Olha isso relacionada ao estado de relaxamento, como consequência a uma desaceleração da atividade cerebral, promovendo aumento e foco e concentração. Promovendo aumento de foco e concentração. Então, existem alimentos riquíssimos em taurina, mas todo energético, toda bebida energética você vai ver lá taurina, cafeína, a L-teanina, que é o chá verde, toda bebida energética vai ter isso lá. Qual é o problema da bebida energética, então, Rê? O problema dela é você tomar, por exemplo, também depois das 4 da tarde, porque você pode fechar o receptor de adenosina. E você não pode ficar tomando tudo isso só para te dar energia cerebral, sem você se hidratar. Então, você tem que se hidratar, porque nessas bebidas tem muito sódio, percebe? Tem muito sódio. Algumas não têm açúcar nenhuma, mas tem muito sódio, tá? Então, esse que é o problema. E olha só onde nós temos taurina: beterraba, feijões, nozes, carnes, o peito do peru, né? Peito do peru, se você comprar um peito de peru sem nitrito, sem nitrato, sem aquele quilos de sal, pode até ser uma fonte de proteína, mas se você tem um intestino preguiçoso, não vá para ele. Tem outras fontes, tá? Tem o salmão, tem o camarão, o próprio frango, o leite aqui integral, o ovo, tá? O próprio whey protein, né? O whey protein contém taurina. Gengibre tailandês. Bom, eu não sei se você tem acesso a gengibre tailandês. E se não tiver, vá para o gengibre comum, tá? Aqui eu coloquei uma misturinha que pode ser algo extraordinário para aumentar o seu foco, para aumentar a termogênese do seu corpo. Toda vez que você aumenta a termogênese, você acaba emagrecendo, acaba detoxificando, acaba suando, limpando células, tá? Então, ele é muito utilizado na medicina Ayurveda como nootrópico natural, porque ele é estimulante, ajuda no foco, concentração e tudo mais. E você pode estar fazendo essa misturinha aqui em forma de chá. Pode usar pimenta cayenne, tá? Uma colherzinha de café e boa. MCT Oil, MCT Oil, eu amo o MCT Oil porque ele é um neuroprotetor e ele é um óleo de coco, vamos dizer assim, é uma parte do óleo de coco, porque muitas vezes você é alérgica ao óleo de coco e não sabe. Então você vai lá no MCT Oil porque ele vai limpinho pro teu cérebro. Limpinho pro teu cérebro, tá? Então ele bateu aqui no intestino, conexão cerebral, imediata para energia. Então, e esse daqui é a manteiga ghee. Então, vamos lá, você pode fazer uma mistura maravilhosa de MCT oil com manteiga ghee. Para uma xicrinha de café, uma colher de chá de cada um deles. O que vai fazer aqui? Um booster energético cerebral, não quebra o seu jejum metabólico, quebra o digestivo porque entra gordura,
mas não quebra o metabólico, ou seja, você continua queimando muita caloria, só que com foco e energia no cérebro. Porque o que acontece com a gente quando a gente está fazendo jejum, especialmente no começo, a gente fica meio down. Ai, meu Deus, sem comer. Nossa, porque falta aquela entrega de açúcar no cérebro, né? Que a gente tem entrega de açúcar no cérebro o tempo todo lá, dando recompensa, dando dopamina a partir de açúcar, tá? Só que a gente nem imaginava, né, que isso poderia estar caramelizando o nosso cérebro. Eu não vejo mal nenhum da gente consumir um doce uma vez aqui, outra bem acolá, mas só que nós estamos consumindo muito, gente. É no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, é muita coisa. E ainda jantamos tarde. Vocês não, eu não. Não, porque você é minha aluna. Meu aluno não faz isso. Lógico que não, tá? Porque se você quer ter um cérebro poderoso, você tem que dormir bem. Para você dormir bem, você não pode estar com um monte de alimento no estômago, porque senão você vai ter pesadelo, tá? Sem contar que o seu corpo, durante a noite, ele tá faxinando. Ele tá faxinando. E se tem alimento lá, ele vai ter que nutrir célula. E aí pode ter células ruins, células boas. Célula ruim é o quê, gente? Câncer. Então ele, bom, e se ele não sabe quem nutre, ele nutre as duas. E aí? É aí onde mora o perigo. Então, ai, aluno sábio não janta à noite, às 6 da tarde, 7, estourou a boca do balão, tá? E isso aqui você não pode tomar à noite, senão você não dorme. Imagina o nível de energia cerebral, você não vai dormir. Isso aqui é pela manhã e no máximo, 2, 3 da tarde. Show? A colina, ela é uma das vitaminas do complexo B. Na verdade, ela é B8. E ela tem um fator muito relevante no nosso cérebro, tá? O efeito de neuroprotetores. Gente, tudo que temos na cetogênica. Tudo que temos na cetogênica. É incrível, é incrível. Você já imaginou que a cetogênica pudesse ser assim tão maravilhosa? E esses aqui, Rê, entram nos outros protocolos. O grão de bico só não entra na low FODMAP. E a carne suína também não entra na low FODMAP. Esse porque pode dar gases e esse porque a digestão é lenta. Tanto que você não deve comer carne suína no jantar, porque a digestão é lenta. Peixe, sim. Frango, sim. Ó, carne suína e carne bovina é melhor no almoço, tá? A tirosina. A gente já falou disso lá no comecinho, né, da nossa aula. Não esqueça de colocar tirosina na sua vida, para você melhorar a sua memória, para você melhorar também a sua tireoide. E toda vez que você melhora a sua tireoide, você estimula o seu processo de emagrecimento. E falando em processo de emagrecimento, como que isso ele acontece? Faz de conta assim, ó. Nós estamos num ponto, tá? E é importante que para que você saiba no ponto que você tá, você tem que pesar. Tem que pesar, sim. Eu sei que é horrível, mas tem que pesar. E vamos lá. Faz de conta que você precisa eliminar 10 quilos, tá? 10 quilos. 10 quilos. Você concorda que para você sair desse ponto e para vir para esse ponto aqui, faz de conta que você está com 70 e precisa pesar 60, porque o seu joelho já não aguenta mais. Então vamos lá. Ó, eu peso 70 e preciso pesar 60. Então eu tenho uma caminhada, correto? Dentro dessa caminhada que eu estou fazendo, tem um gap. O que faz eu sair desse lugar para vir para esse lugar? A motivação. Qual é a real motivação que você tem para pesar menos? É só caber num vestido? É só que a sua calça feche? Ou realmente você já cansou? Você já está bem ciente de que quanto mais gordura você tiver no seu corpo, você não vai converter testosterona em testosterona. Quanto mais inflamado tiver seu intestino, você não converte testosterona em testosterona, tá? Então, o que faz você sair desse lugar para esse lugar é a motivação.
Qual é a sua real motivação para atravessar? Qual o seu verdadeiro porquê? Por que você quer? Por que você quer? É só pelo corpo? É pela saúde, pelo corpo? É por alguém? É por você? Porque eu vou te falar, se for por alguém, não sustenta. Tem que ser por você. Tem que ser por você. E sim, você é capaz. Você consegue fazer transformações na sua vida, na sua mente e no teu futuro. Eu espero verdadeiramente que você tenha amado essa aula. Eu sempre penso assim, puxa, se eu soubesse disso há 20 anos atrás, eu teria dado um banho em pingo d'água. Se tinha, tá bom? Mas vamos dar agora. Agora é a hora, certo? Um beijo grande da Rê no seu coração e uma mente poderosa, cheia aí, ó, de conexões saudáveis. Beijos para você.